Olá, estamos de volta para mais uma entrevista, hoje recebendo uma visita especial, Padre Sérgio Rodrigues, pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, a matriz católica de Marechal Cândido Rondon, o nosso querido Padre Sérgio. Bem-vindo, Padre, um prazer recebê-lo, até que enfim deu certo a nossa agenda. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falando para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, assistindo, uma alegria. Vamos trabalhar e vamos conversar um pouco nesse dia, né? Muito bom. Padre, desde a sua posse, na matriz católica, já se passaram 1 ano e 9 meses. O senhor já se adaptou totalmente à comunidade católica, ao município? Como é que está isso? Pois é, Ana Paula, fazem quase 2 anos que eu estou aqui, né? É para ter vindo mais cedo um pouco, mas aí as circunstâncias não permitiram, né? Então eu já conheço o Marechal Cândido Rondon, inclusive o meu acolitato, que é o ministério que a gente recebe antes de ser ordenado, foi aqui em Marechal. Então eu já conhecia aqui, conhecia a região, né? E eu trabalhei 1 ano também em Nova Santa Rosa como seminarista. Então eu conheço um pouco já essa região de Marechal. E eu fiquei 1 ano aqui de vigário. Depois eu fui para a paróquia Maria Mãe da Igreja, fiquei por 7 anos lá como pároco, né? Depois eu saí daqui, fui para Tupanci e voltei para cá, né? Então eu já conheço um pouco a realidade de Marechal, então não é uma realidade totalmente nova, desconhecida para mim, eu conheço um pouco já essa região, a cidade. É claro que agora eu estou na paróquia como pároco, né? Então a visão que eu tinha antes e a minha função, ela era diferente. Eu era vigário, né? E pároco lá em cima, mas era outra paróquia. Então agora, como pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, é uma outra realidade, é um outro contexto, mas eu posso dizer para você que a gente passou por um período assim, de adaptação, que é natural, normal, e eu me sinto em casa, eu me sinto já assim, dentro da paróquia, tranquilo, trabalhando, organizando as coisas. Claro que desafios sempre vão ter, mas eu estou bem ambientado, acostumado. A gente vai se ajeitando, vai se acomodando, se conformando, digamos assim, ao lugar que a gente é enviado, né? Todo padre, ele tem um sistema de trabalho, um modo de trabalhar, e com isso ele vai criando a sua marca. Uhum. Como é que é o Padre Sérgio? Ele já criou a sua marca na comunidade católica? A gente vai passando, fazendo o trabalho, né? E eu acho que aqui a marca do padre é a questão da paróquia como pastor, né? Como padre. E o que é específico da gente é a liturgia, as celebrações, a Eucaristia, né? O trabalho pastoral na paróquia, né? Eu acho que um padre não pode se destacar somente pelo lado econômico, né? Porque não é essa a nossa função. A primeira função do padre é a dimensão espiritual da paróquia, são as celebrações, os sacramentos, são os doentes para ser atendido, as capelas que fazem parte da paróquia também que precisam ser atendidas, né? Então acho que essa é a marca do padre, né? É o trabalho pastoral, que não é só celebrar também, não é só sacramento, né? Nós temos as pastorais, que é uma responsabilidade muito grande, que a gente tem que também cuidar, zelar, acompanhar. Então eu acredito que a marca da gente tem que ser essa, a espiritualidade, a dimensão espiritual, a dimensão pastoral. Claro que também nós como párocos, nós temos um compromisso com a dimensão econômica da paróquia, a sustentação dela, né? Querendo ou não, o padre é o que responde pela paróquia, até mesmo na dimensão econômica, perante a diocese, né? Então a gente tem um compromisso muito grande também de criar meios para que a paróquia possa se sustentar, né? Os trabalhos, as nossas contas a serem pagas, como qualquer família, como qualquer pessoa que tem suas responsabilidades assim de manutenção, nós também temos as nossas, né? Então eu acredito que essa deva ser a marca do padre, dimensão espiritual, né? Dimensão pastoral e a dimensão também de contabilidade, de gestão da paróquia. Uhum.
Padre, o senhor foi ordenado no dia 6 de março de Março, 1993. isso. Ou seja, há poucos dias o senhor comemorou 30 anos de ordenação. Isso mesmo. Como é que é isso? Como é que é chegar a essa marca de 30 anos? É uma data especial. Acho que toda data que a gente comemora alguma coisa, ela é especial. Seja um casamento, um nascimento, qualquer data que tenha um sentido especial para a gente, ela se torna importante, né? E chegar aos 30 anos realmente é um marco na vida da gente, né? Por isso que a gente vai fazer esse almoço na paróquia também, celebrar. Vai ter uma celebração para comemorar essa data. Comemorar, porque eu acho que é o momento da gente celebrar, comemorar e confraternizar, porque realmente 30 anos de ordenação, a gente já passou por muitas coisas, né? A gente tem muita experiência que já viveu, muitas dificuldades que a gente já enfrentou, muitas alegrias que a gente já experimentou. Então, acho que é uma jornada que marca a vida da gente. Então, 30 anos, eu me lembro como se fosse hoje, né, o dia que eu fui ordenado, lá em Assis Chateaubriand. Foi eu e o padre Lucimar, um outro padre, né, que nos ordenamos juntos. Nós estudamos um tempo na teologia e depois nos ordenamos juntos. Somos da mesma cidade e nos ordenamos no mesmo dia. Então, para mim, é uma alegria chegar aos 30 anos, né? Primeiro, por ter chegado essa data, como até o casamento é assim. Quando um casal se casa, né, a gente não sabe se vão estar juntos para comemorar essa data e se estarão vivos para comemorar essa data. Então, para mim, primeiro, é agradecer a Deus pela vida, por estar celebrando os 30 anos, por estar vivo, primeira coisa, né? E segundo, por ter perseverado até aqui, porque temos muitas pessoas que até chegam a ser ordenadas, mas que depois, por situações várias, né, acabam abandonando o ministério. Então, a gente agradece a Deus por ter superado tantas dificuldades, porque a nossa vida de padre, para quem não conhece, acho que é muito fácil. O padre só vai lá na igreja, reza a missa, está tudo bem, que o padre não tem problema, que o padre não tem dor de cabeça, que o padre não tem dificuldade. Então, às vezes as pessoas acham que o padre parece-me que é um ser meio extraterrestre, assim, uma pessoa que está isento de qualquer dificuldade. Mas não, a gente tem muita dificuldade na vida também, as nossas situações que temos que também lidar com elas, né? E cada situação que você é enviado é uma situação diferente, né? Então, agora estou aqui em Marechal, né, nos lugares que eu passei, então a gente sempre também procurou superar as dificuldades, procurando também fazer o melhor que pôde para a comunidade, para o bem da comunidade, para o bem pastoral da comunidade, espiritual da comunidade, né? Então, eu acho que é isso mesmo, celebrar 30 anos é a gente recordar tudo aquilo que a gente já viveu. Agradecer a Deus pela vida, pela perseverança na vocação e sempre também renovar o compromisso para Deus continuar abençoando a gente nesses anos que ainda nós temos pela frente, né? Então, acho que é sempre isso, é um voltar atrás para recordar, é estar aqui agradecendo a Deus e também pedindo a graça de poder perseverar, continuar, de lutar, da gente poder sempre estar atento e respondendo ao chamado que não se dá uma vez só na vida, a gente dá o sim durante todos os dias, toda a vida, até o final é assim, a gente tem que dar esse sim todos os dias da vida da gente, né? E como é que vai acontecer esse almoço, padre? Ele é aberto para a comunidade católica? Quem quiser participar, como faz? Pode comprar ficha? Como é que é isso? Sim, pode. Nós temos lá no salão da paróquia, né, um espaço para acolher todos aqueles que vierem. Então a gente pede até as pessoas que, se forem comprar, que procurem o quanto antes, porque no sábado de manhã a gente já quer encerrar também a venda, porque a gente precisa se organizar para fazer o almoço, né? Se não vende demais, depois não tem o suficiente, né? Então a gente quer, né, fazer assim um almoço bem caprichado, para acolher bem as pessoas que vêm, né? Como é natural em qualquer lugar que você vai, né? Para comprar a ficha com membros da comunidade ou na própria paróquia? É melhor procurar na secretaria da paróquia, que é o ponto mais assim de referência, as pessoas mais ou menos já sabem onde que é, fica mais fácil, né? Mas a liderança tem, né, esses cartões, mas eu acredito que na secretaria da paróquia, agora no finalzinho, é o melhor lugar para isso.
Padre, o senhor falava, né, 30 anos é uma longa caminhada, aí dos seus 56 anos, né, 30 dedicados aí à caminhada religiosa. O senhor se sente feliz nessa missão que escolheu? É sempre um desafio para a gente, sabe? Agora, a gente tem que estar feliz no que faz. Não obstante as dificuldades. Eu não gosto quando a pessoa fica muito sabe, aquela euforia vazia. É que nem um casamento também, é como qualquer trabalho que a pessoa faz. A realização pessoal, profissional, isso é interessante. Agora, estar feliz no que faz é fundamental para isso, né? Porque a gente, quando não está feliz no que está fazendo, é uma coisa muito pesada. Toda pessoa que não é feliz naquilo que está, tanto no casamento, como no trabalho, como ser padre, ou outro, um pastor, tanto faz o que você está fazendo, né? Então, eu sou feliz, só que a gente não pode ser uma felicidade alienante, achar que tudo está perfeito, tudo está certinho, que não tem as dificuldades da vida. A gente está feliz com tudo aquilo que é próprio de quem é ordenado, de quem é padre, né? Com as alegrias, com as dificuldades. Isso faz parte da vida da gente, né? Então, eu estou muito feliz, né? Senão não teria chegado aos 30 anos de ordenação. Então, acho que o fato de estar perseverando já é um sinal de que é algo que deu certo, é uma vocação que é o que eu queria mesmo, né? E sempre foi algo que a gente quis para si, desde pequeno, família muito católica, a gente participava de catequese, dos encontros, foi participando de missas da comunidade, encontro vocacional, e isso foi despertando o gosto pela vocação sacerdotal, né? Vendo outros padres, eu recebendo apoio do seminário, depois a gente foi discernindo a vocação, e eu sou muito feliz naquilo que eu faço, só que eu não gosto de ser um feliz alienado, eu sou um feliz que tem consciência daquilo que é a missão da gente, das dificuldades que ela também traz, né? Porque o próprio Cristo também passou por isso, né? Tanto é que eu escolhi como lema, eu não vim para ser servido, mas para servir, né? Quando Jesus estava subindo para o Calvário para ser morto, né? Ele anuncia a sua paixão, e a mãe dos filhos de Zebedeu, ela pede para Jesus colocar um filho à direita, outro à esquerda, lugares de destaque, né? Quando estiver no reino de Deus, né? E Jesus diz que não compete a ele colocar isso à direita ou aquele à esquerda, né? Ele diz, então, bem isso, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, me siga, ou quem quiser ser o maior, seja o menor de todos, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, né? Então, a gente tem que ter muito claro isso, né? Que, assim como Cristo também, né? Passando pela paixão, ele deu a sua vida por nós e ressuscita, a gente também passa pela paixão, a gente também dá a vida, para a gente poder desfrutar e poder participar, né? Daquilo que é a vida eterna que o Senhor oferece para cada um de nós. Então a gente também, e o sofrimento pelo sofrimento, ele é muito ruim. O sofrimento pelo sofrimento é doença, é masoquismo, né? A gente sofre porque é próprio da missão, mas a gente se alegra porque é um sofrimento que gera vida. É um sofrimento que faz parte de uma opção que a gente fez, de um chamado que foi feito, né? E Cristo passou por isso. Se ele sendo mestre, se ele sendo quem ele realmente foi e ele é ainda para nós, que dirá nós que somos humanos limitados, né? Então, a gente tem que ter clareza da alegria, da vocação, do trabalho, e também a gente tem que ter os pés no chão, que a nossa missão ela não é tão simples assim. Padre, quem é da comunidade percebe, né? O senhor gosta de inovar, criar umas coisas assim, né? E tudo mais, inventar. É normal, tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem alguma novidade que o senhor possa dividir com a gente? Algum projeto, alguma coisa nova, diferente que vai acontecer na paróquia, que o senhor queira dividir com a gente aqui, com os fiéis que estão nos acompanhando? Não sei se é tanto a novidade pela novidade é ruim também. Tem que criar coisa para se tornar simpático, agradável. A gente não pode se preocupar com isso, senão a gente se torna muito vazio também, né?
Então a gente tem alguns projetos, tem alguns sonhos que a gente precisa realizar. Nós temos um projeto que é da fonte batismal, que a gente quer encaminhar, que ainda não é uma coisa que está feita, né? Tem que ser feita também. Eu acho que é algo que precisa ser feito na nossa paróquia, uma fonte para o batismo, né? Uma fonte adequada que a gente tem que ainda encaminhar. E nós temos assim uma preocupação muito grande. Nós tivemos agora a semana de espiritualidade com o padre Renato, que estava conosco da paróquia. Então a gente tem eu acho que esse tipo de trabalho que é fundamental para nós. A gente teve uma experiência muito bonita com essa semana de espiritualidade agora na Quaresma, né? Então nós temos ao longo do ano também o padroeiro, que é sempre um momento importante da paróquia. Nós temos agora a formação de um coral de crianças para a catequese, com adolescentes e crianças. Também um coral de adultos, a gente quer começar, né, com 2 professoras que estarão na nossa paróquia fazendo esse trabalho. Nós temos que investir nessa área da liturgia, da música, de quem canta, de quem toca nas celebrações. E nós temos a Corpus Christi, que é um momento sempre também que marca a nossa comunidade, com a procissão, os tapetes que a gente faz, né, o pessoal confecciona. E a própria vida da comunidade, né, as capelas também, tem muitas capelas que temos que também revigorá-las, né, com as capelas que têm que ser construídas ainda, que estão funcionando em salões comunitários. Então é tudo a paróquia por si só, ela tem uma dinâmica. E a gente não vai criar novidades só para dizer que tem coisa nova. A paróquia vai realizando esses trabalhos. E eu gosto muito da formação. Então, nós temos a doutora Sônia de Cascavel, que desde o ano passado já está conosco, dando aula de escola, a escola bíblica, né, acompanhando a gente. E esse ano nós retomamos a escola bíblica de novo, com temas muito bons. Ela fala sobre escatologia, que é sobre as realidades últimas, aquilo que vem depois da morte, né? Então ela está falando para nós, trabalhando sobre a morte, a ressurreição, a vida eterna, o purgatório, o céu, o inferno, né? E a ressurreição. Também vai ter uma aula sobre os salmos. Então eu acho que a paróquia é isso que é fundamental para nós, né? É a formação, tanto formação espiritual, formação bíblica, são as celebrações, projetos que a gente vai fazendo, né, para a gente poder realizar o nosso trabalho. Então não é tanto pela novidade em si, né, mas é aquilo que a comunidade precisa também. Não vou criar uma coisa ali assim, só para dizer que eu fiz isso. A gente tem que ver aquilo que é a necessidade da comunidade, aquilo que realmente é importante e faz falta se não fizer, e aí com cautela, né, com planejamento, a gente vai organizando. Nós temos reformas para fazer na paróquia, né, vamos supor, coisas que não aparecem, né, tipo um telhado da igreja, nós precisamos fazer uma reforma com o tempo, né. Então essas coisas que a paróquia vai precisando também reformar, o nosso salão, que já está sendo usado, mas ainda precisa de investimento, de concluir algumas coisas que têm que ser organizadas também. Para essas coisas. A necessidade vai aparecendo, a gente vai... Sim, vai correndo atrás, deixando acontecer. Isso mesmo. Padre, por muitos anos o senhor lecionou nas faculdades aqui, UniOeste, Unipar, na PUC. Como é que está hoje? O senhor continua dando aula ou no momento não está? É impossível, né, conciliar, que nem aqui, né, a paróquia com mais esse trabalho. Então, eu dei aula em Toledo, né, nas instituições que você mencionou. Por mais tempo eu dei aula na PUC, por 10 anos de cultura religiosa. Foi uma experiência muito boa, mas é desafiadora também. Então, a gente já tem uma função que exige muito da gente. Então, acho que mais uma outra também, que também exigiria muito mais. Eu acho que aí a gente já está numa certa idade também, que não dá para a gente ficar... A gente tem que ter uma... Em algum momento tem que abrir a mão de alguma coisa. Porque minha primeira opção não foi ser professor. Eu sempre quis, quando era criança, ser professor. Era uma coisa assim que eu gostava, né? Mas não foi isso que eu escolhi. Eu ordenei, sou padre, né? Mas eu consegui também realizar esse projeto que eu tinha
né, dando aulas também nas instituições, né? Mas não, eu acho que eu fiz o meu papel, acho que foi bom, valeu a pena, aprendi muito, né? Mas eu acredito que a gente também chega uma fase que as energias já não são mais as mesmas e as prioridades às vezes são outras, né? E a gente precisa dar atenção a isso. E eu não tenho só a paróquia, as pessoas pensam que o padre só está na paróquia. O padre não tem outra coisa para fazer, né? Está o dia todo à toa. Eu tenho também a liturgia da diocese, que a gente tem responsabilidade, né? Que a gente tem que coordenar, assessorar. E eu tenho a liturgia do regional, de todo o Paraná. Eu coordeno a liturgia do Paraná. Então a gente tem encontros, reuniões, e a gente precisa também estar atento, compromissos que o regional e a diocese também cobra da gente, né? Então a gente não é padre só para a paróquia, o padre é para a igreja. E aonde a gente é necessário, onde chamar, onde precisar, tem que trabalhar, né? A gente pensa que o padre está só na paróquia, né? O padre fica o dia inteiro dormindo, chega à noite e vai rezar a missa. Nossa, que legal, né? Bom que fosse, hein, padre? Que bom que se assim fosse, mas não é assim a vida de um padre, assim, né? As pessoas têm que entender um pouco isso, né? O padre não está ali, mas em algum lugar ele está. Alguma coisa está fazendo, algum trabalho, alguma função ele está exercendo, né? Mas as pessoas precisam entender isso. Não temos muito padre sobrando. Nossa diocese tem padres assim para atender as nossas realidades, mas não tem padre sobrando. Posso, né, me dar o luxo de talvez ter um ajudante, ou ter mais alguém, ou fazer mais alguma outra coisa, mas as paróquias hoje têm padre suficiente, não padre sobrando. Por isso que é bom rezar pelas vocações, porque a gente vai ficando velho, né? Vai envelhecendo, as energias vão indo, a gente vai aposentar um dia, se Deus quiser. O trabalho continua sempre muito, né? Mas as energias da gente vão... Tem que surgir gente nova para também assumir o trabalho, para renovar também a igreja, para poder continuar essa missão, né? Então, que Deus abençoe, que outros cheguem, né? Para a gente poder depois descansar e que outros façam também a sua parte, né? Padre, quando o senhor foi designado a assumir em Marechal, o senhor acabou passando por uma situação delicada na sua vida. Foi bem nesse período aí. Foi. O senhor teve complicações com a Covid, chegou a ser internado na UTI, entubado. Foram dias difíceis. E depois, na sua recuperação, o senhor ficou com algumas sequelas. Como é que está hoje? O padre está totalmente recuperado ou ainda ficou alguma coisa dessa história da Covid? Foi uma fase muito difícil, né? Eu estava, inclusive, no processo de arrumar mudança, arrumando coisas e ajeitando para sair da paróquia e para chegar para cá. Bem nesse período foi meu contágio do Covid. E eu também não esperava passar por tudo isso, me tratando em casa, medicado, né? O médico acompanhando, toda aquela história, né? Aí fui para o hospital fazer uma consulta para ver que não estava bem, e aí veio o internamento, aí fiquei mais um período, foi a sedação, né? Fiquei 17 dias sedado, depois de um longo período, foram 4 meses para me recuperar, para poder, né, recompor o meu estado físico, né? Foi muito difícil, foi um período muito complicado, fiquei com escaras, né? Feridas por causa do tempo que eu fiquei deitado, sem me mexer. Também tive um início de trombose no pé, que depois tratei, tudo bem, deu para resolver. E fiquei com um zumbido no ouvido. Eu estou falando com você aqui, tem uma mosca aqui, tem uma abelha aqui na minha orelha buzinando. Fica o dia inteiro um barulho, que é o zumbido, né? E perdi um pouco dessa audição, desse ouvido também, do ouvido esquerdo, né? Então, nada que não dê para viver com isso, né? Então, a gente convive com essas limitações, mas graças a Deus eu consegui me recuperar, voltar, né? Consegui superar, porque o médico mesmo disse que foi até um milagre mesmo, porque das pessoas que são sedadas, somente 20% voltavam. A maioria não conseguia dar a volta por cima e faleceram, né? Tanto é que nós perdemos padres aqui na diocese, né? Perdemos o padre Adair por Covid, né? E outros padres também no Paraná e no Brasil, né? Então foi uma fase muito difícil, né? Mas graças a Deus, eu também nunca tive medo de morrer. Engraçado, quando o médico disse que ia me sedar, eu não tinha noção de perigo.
não tinha noção que era isso, né? Eu até disse, o senhor é o médico, o senhor sabe o que está fazendo, então eu não vou discutir contigo, né? O senhor faz como achar melhor. E eu fui para a sedação, em nenhum momento assim, eu tive medo de que pudesse morrer, ou talvez eu não tinha noção do que estava sendo feito, né? Mas graças a Deus, voltei, estamos aqui. Ficou só o zumbido, então. Assim que talvez seja mais forte, assim, mais presente é o zumbido hoje, né? O resto a gente vai se ajeitando. Seguindo em frente. Vamos seguindo em frente. Padre, nós estamos vivendo um período da quaresma, que as pessoas se dedicam à reflexão, né, à conversão espiritual. Como é que é o senhor que tem tantos anos aí nessa caminhada? O senhor observa que as pessoas, elas têm se dedicado a esse recolhimento de oração, de penitência, enfim, ou cada vez mais as pessoas não estão dando a importância para esse período? Tem, né? A quaresma é sempre um período que marca. Eu sei que tem muita gente que não está mais muito ligado nisso, tanto faz quaresma, não quaresma. Tem gente que conserva alguns hábitos da quaresma, né? O jejum, a abstinência, a esmola, né? Que é próprio do tempo da quaresma. Tem gente que vive isso, leva a sério, né? Se abstém de muitas coisas, de carne, de alguns lazeres, né? Tem gente que realmente vive a quaresma, né? Então a quaresma não deixa de ter sua importância. É claro que, como a sociedade às vezes secularizada, talvez não é tanto quanto uma vez era. Antigamente, meu Deus, né? As pessoas levavam muito mais a sério, mas são outros tempos agora, mas não perdeu ainda a sua importância, que tem valor ainda hoje, né? Então a quaresma eu acho que é um período muito bom, né? Tem a campanha da fraternidade. Isso, e inclusive ele pedia, né? A campanha desse ano foi lançada agora, algumas semanas atrás, tem como tema fraternidade e fome e como lema, dai-lhes vós mesmo de comer. Isso mesmo. Como é que a campanha acontece na prática aqui em Marechal? Pois é, então a campanha, todo ano a igreja escolhe um lema, um tema, que tem a ver muito com a questão social. E até a gente tem dificuldade disso. Meu Deus, tem muita gente que tem uma fé que parece que é só de rezar. Quando fala de questão social, parece que já tem uma dificuldade de entender as coisas, né? E a igreja tem que ter uma preocupação divina, mas é uma preocupação humana também, com a pessoa. A gente não salva a alma, a gente salva a pessoa como um todo, né? Não adianta eu querer rezar para a pessoa se ela está com fome, então ela precisa ser saciada, né? E a campanha fala muito sobre isso, sobre a questão da fome. Dai-lhes vós mesmos de comer, fraternidade e fome. E o Brasil é o maior celeiro produtor de alimento do mundo. Então não é por falta de comida, é a distribuição que não é justa, né? Então a fome, né, nós temos hoje metade da população que passa fome. Nós temos uma grande população que não tem o que comer. Nós temos que distinguir também que tipo de fome é essa. Existe a fome que eu não tenho nada para comer. Existe também a insegurança alimentar, que eu posso comer agora, não sei se eu vou comer depois, se eu vou ter o que comer à noite, ou amanhã, ou depois de amanhã. E tem a fome também, que é um outro tipo de desafio nosso, que as pessoas que comem mal, se alimentam mal. É um exemplo que eu dou aqui, que até o Padre André, que acompanha conosco a Casa de Maria, nos tem falado. Que nem a Casa de Maria é uma entidade que cuida das crianças em semiturnos, né? Então as crianças às vezes estão em casa, não tem o pai e a mãe por perto, o pai e a mãe trabalham, a criança fica sozinhas ou sob os cuidados de outra pessoa e não tem uma alimentação adequada, come ali industrializados, enlatados, come, né, outras coisas assim que não são saudáveis para a criança se desenvolver de modo mais saudável, né? Então também tem a ver com isso, né? Como que a criança se alimenta, o que ela come, como é, né? Essa questão é importante também. Então a fraternidade e a fome é um tema desafiador para nós. Marechal, nós temos auxílio fraterno, temos também a pastoral da criança, né? São pastorais sociais que procuram,
né, dar uma atenção a essa realidade, né? As pessoas ajudam, colaboram, partilham do que tem, para a gente poder acompanhar essas realidades que nós temos aqui. Desafio para nós também são os migrantes, né? Pessoas que vêm de fora. Tem muitas pessoas que saem por causa da questão de guerra, de fome, de conflitos internos de seus países, né? E a gente acha que não, mas aqui em Rondon temos muitas famílias, pessoas que são de outros países mesmo, né? E fogem para tentar uma vida melhor, né? E às vezes nessa caminhada encontra as dificuldades que passam por isso que o senhor acabou de comentar. Deve ser muito difícil, né? A gente não tem experiência disso na carne, né? Você sair do teu lugar, deixar tudo que você tem, sua terra, família talvez, ir para um lugar que você não conhece, gente diferente, outra língua, cultura, né? Outra língua, outra religião também, porque não sei se de repente, depende do país que você vem, é outra religião também, que não é a nossa talvez, né? Não é fácil não, essa situação que as pessoas passam hoje, né? Padre, na semana passada, o Papa Francisco, ele deu uma entrevista e ele se mostrou disposto a revisar a questão do celibato, que é sempre um assunto bastante polêmico, né? Você ia falar isso, estava demorando. Na Igreja Católica. Eu queria saber a sua opinião sobre. O senhor acha que isso realmente deveria não só ser revisado, mas ser colocado em prática? Virar essa página? Não, agora já passou minha vez. Agora deixa quieto, né? Agora são os próximos que vão aproveitar. Não, a gente brinca, né? Mas é uma questão muito séria na igreja. Eu acho que precisa ser trabalhada, conversada. Eu não sei se talvez a falta de padres seja em função disso, né? Eu ia mesmo lhe perguntar, porque a gente percebe que cada vez menos há uma falta de interesse maior por parte dos jovens em, né? De repente, pelo menos se arriscar, ver como é que é. Eu não sei se os pastores de outras igrejas evangélicas que podem casar. Não sei se eles têm sobra de vocações. Eu não acredito muito que a falta de vocações, que não falta, mas que digamos, o pouco número de pessoas que se candidatam ao sacerdócio seja em função da questão do celibato. Eu não acredito que seja esse o grande entrave, digamos assim, né? E o que o senhor acredita que seja? Então, essa que é a pergunta, né? Porque as sociedades hoje, a questão da família, né? A própria família, as opções que as pessoas têm hoje também. Uma família, antigamente, nossa, eu queria tanto que meu filho fosse padre, era sonho da mãe, uma filha religiosa, o pai ali, o filho padre, né? Isso era um sonho. Toda a família tinha esse desejo, já era uma coisa que vinha da família. Já incentivava desde cedo. Desde pequeno. Hoje em dia, você não vê mais isso. Você não vê essa, eu queria tanto que minha filha fosse freira, religiosa, que meu filho fosse padre. Então, eu acho que falta um pouco de incentivo na família. As famílias são menores hoje. Eu quero que meu filho seja médico para ganhar bem, um advogado para não sei o quê, seja um dentista, seja tal coisa, né? Um engenheiro e tal. Então, parece que a própria família já hoje não dá muito incentivo a isso, né? Eu acho assim, que depois também, se você quer discutir o celibato, não é para aumentar o número de padres, é para dar uma família, marido, mulher, filhos para o padre, entendeu? É para isso, não é para ficar aumentando o número de padre, né? Acho que não é por isso também, não é essa a discussão também, né? Mas agora sim, a pessoa que vai ser ordenada, ela tem que também saber que a vida dela é essa. Ela não está sendo enganada. Uhum. Eu não estou entrando numa fria. Eu vou ser padre. Vai descobrir depois. Não. Você já entrou sabendo que é assim. Você vai se acostumando, você vai pensando nisso, você já vai se acostumando, já vai se organizando também para viver uma vida assim, né? Então, eu acho que assim, é um valor, né? Na igreja. A gente, como padre, também tem essa... Se o celibato é para ser só proibição, não vale a pena. É uma frustração danada. A gente não é que deixou de casar porque para se frustrar ou para se fechar, né, a uma vida matrimonial. A gente escolhe o celibato em função de uma opção de dedicar-se a Deus na igreja, na comunidade. Por exemplo, eu estou aqui hoje, né? Então,
o meu celibato, ele tem sentido se me deixou livre para poder estar aqui, digamos assim, para poder estar a serviço da comunidade. Esse é o sentido do celibato, não é uma privação. Celibato é uma liberdade para você poder atuar com mais liberdade na comunidade. Se você tem uma esposa, tem filhos, você tem outras obrigações, outros compromissos que, como padre, eu não tenho. Eu não tenho uma mulher em casa, né, digamos assim, que tem lá suas preocupações. Eu não tenho filhos em casa que eu também preciso estar atento. Então, a gente teria, ou tem pelo menos, né, uma liberdade maior de você trabalhar. E eu vou ser bem franco, do jeito que nós trabalhamos hoje como padre, não daria conta de cuidar de uma família. A gente teria que mudar toda uma estrutura para poder resolver essa questão. Não é só chegar e liberar as coisas, né? Nós temos que pensar muito nisso também, assim, porque é uma estrutura toda que tem que ser mudada. Não é só chegar e liberar as coisas simplesmente, porque acho que isso, liberando essa questão, vai resolver o problema da igreja, vai ter mais padre, vai estar tudo resolvido. Eu acho que é mais pepino, assim, desculpa a expressão, né? Mas é mais compromisso, digamos assim. Sim, claro. Não, é isso aí. Porque a família exige. Exatamente, exige tempo, exige dedicação. Seus filhos. Não, imagina, é isso mesmo. É mais responsabilidade, né, que a gente tem, e quem é casado sabe disso, né? Eu não estou falando assim uma coisa, nossa, o padre está dando uma, né, tá me revelando uma grande novidade. Não é nada disso. A gente sabe de famílias a responsabilidade que é, né? É verdade. Agora, padre, é verdade também que a gente, como falamos, né, até o padre citou antes, a diocese tem um número de padres que serve, que atende, mas com o tempo, se não vem peças novas, vai dificultando. Como a igreja vê isso? Né? Porque daqui mais um tempo, se menos número de padres, será que vamos chegar a um tempo que não vai mais ter padre? Que o padre vai ser aquela peça rara na sociedade? Olha, se as comunidades, as famílias, não, né, se a pastoral, a igreja não se organiza, é claro que vai ser sempre um desafio. Mas a gente acredita também na ação de Deus, né? Eu acredito nisso também, que a vocação não é só uma vontade minha, é um dom de Deus. E Ele vai chamar, pessoas vão responder, né? Não vai acabar. Eu acho que a gente precisa talvez conversar melhor, discutir algumas coisas, assim, talvez trabalhar melhor essa situação, né? Não vai acabar não, porque a vocação é um dom de Deus, é um chamado, e durante a história da salvação, durante toda a narrativa bíblica, a gente vê muitos que foram chamados, né? Desde os profetas, desde o começo, né? Depois Jesus também chamou os 12, né? Então, assim, o chamado sempre vai existir e vai ter, pela graça de Deus também, a gente não pode deixar de acreditar nisso, né? Que vão ter sempre pessoas dispostas a isso. Agora, padre, outro X da questão. A Igreja Católica, ela tem perdido fiéis ao longo dos anos. Claro, tem outras denominações que também perderam. Mas, enfim, fala assim em números expressivos, não sou eu que estou falando, são dados do IBGE, né, do censo e tudo mais. Claro que o catolicismo ainda é a religião, né, predominante no nosso país. Mas como fazer com isso? Como você manter o fiel? Eu não sei, eu tenho uma ideia assim que a gente tem que preocupar, é claro que o número, quanto mais pessoas a gente puder chegar até elas é melhor, mas eu não sei, eu tenho um pouco de receio dessa questão a questão numérica, né, de números. Às vezes temos uma igreja com um número grande, mas que qualidade que nós temos, né? Às vezes são pessoas que... Quem fique, que fique de verdade. Eu acho que quem está na igreja é porque tem uma consciência e está procurando alguma coisa também e está encontrando na igreja. Agora, eu acho que a gente não pode ficar preocupado só com números. É questão de qualidade, né? A gente tem que pensar muito nisso também, né? E agora, a questão da pandemia, que foi uma situação assim nova para todo mundo. De que modo ela ajudou a atrair ou ela ajudou indiretamente a afastar os fiéis? Todo mundo foi afetado pela pandemia, todo mundo. Não teve quem não sofreu, quem não teve que se adaptar. Mas parece-me que às vezes o vírus só está na igreja, né?
parece que o vírus continua só lá, porque tem gente que ainda que se acomodou tanto que talvez tenha dificuldade de retornar, né? Achou confortável até acompanhar pelos meios de comunicação, né? Que não substitui o presencial, a pessoa tirar da comunidade para ficar em casa assistindo isso. Eu acho uma coisa muito estranha, não é próprio da igreja, não é do católico, do cristão, de qualquer igreja, você ficar em casa confortavelmente ali instalado e não querer se reunir em comunidade para celebrar. Isso é um pecado muito grave que está acontecendo hoje. As pessoas perderam o senso de comunidade, de estar ali junto, de celebrar juntos, de se reunir. Então não pode perder isso, né? A pandemia afetou sim as pessoas, muita gente se acomodou, muita gente acha, talvez, como argumento, como pretexto de não se reunir, de repente isso, né? Teve a desculpa perfeita aí para justificar. Achou um motivo, de repente, para justificar. Como diz um ditado, se a culpa é minha, eu ponho quem eu quero, né? Então, de repente, não quer ir, aí põe a culpa no padre, põe a culpa naquele fiel que está lá, põe a culpa na igreja, põe a culpa no papa, põe a culpa num monte de coisa, né? Tem gente que é muito estranha, sabe? Ela quer arrumar um pretexto para justificar a sua atitude. E sempre alguém é o culpado, né? Eu gosto muito da passagem de Jesus com a samaritana, que foi um evangelho proclamado no domingo passado, né? Quando Jesus apresentou o pecado da samaritana, ela não fugiu, ela não negou. Jesus falou que ela, chama teu marido, né? Eu não tenho marido. Você teve 5 e o que está com você não é teu marido, né? Jesus falou para ela. E ela, vejo que és um profeta, né? Você está falando a verdade, você está falando da minha vida, né? Então, eu acho bonito esse testemunho da samaritana. E tem gente que parece que não aceita isso. Quando você fala a verdade, ela foge, né? E tem gente que a culpa é dela, mas tem que pôr em alguém. Assim é no casamento, assim é na igreja, assim é no trabalho, assim é na vida pessoal. Sempre alguém é culpado, né? E é responsável. E sempre alguém é culpado, né? A culpa transferência de culpa isso é horrível, né? É tão infantil isso, né? Padre, voltando ao Papa Francisco, ele admitiu na semana passada um certo cansaço e que esse cansaço pode levá-lo à renúncia. O senhor acredita que essa declaração já dá um indício de que talvez ele já esteja planejando a renúncia? Foi um fato novo para nós ter 2 papas. 2 papas não, um papa emérito e um papa atual, que é o Papa Francisco, depois nós tínhamos o Bento XVI, né? Até então não havia falecido, né? Depois o Papa Francisco, ele tem 86 anos. Eu fui pesquisar esses dias para ver, 86 anos, né? O que você quer de uma pessoa de 86, né? E tem problema também de saúde, né? Tem problemas, eu não sei exatamente qual é agora, não me recordo, de locomoção no quadril, né? Tem problema de saúde. Poxa, 86 anos, olha que luta, né? Eu estou com 30. Digamos, estou 30 de padre, né? Eu não sei quanto tempo de ordenação que ele tem. Tem 10 anos de pontificado de papa já, né? Então imagina quanta luta, quanta história, quanta doação esse homem já fez para a igreja, né? Eu acho que se a pessoa não tem condições físicas de poder conduzir um trabalho, é natural que ela se aposente. Qualquer profissão é assim. Por que a gente tem que cobrar do Papa que ele fique até morrer? Se ele conseguir, benza a Deus, tomara que ele fique, né? E é uma bênção para a igreja, beleza, ótimo, né? Que possa morrer como Papa ou Papa emérito. Eu acho que isso não é problema, não. Se a pessoa está com problemas de saúde, dificuldade, é natural. Isso a gente tem que parar com essa mania, né? De também cobrar da pessoa. É muita cobrança, é muito peso. Se ele não está em condições físicas, por que não pode ser uma outra pessoa que conduza o trabalho? E olha quanta coisa já não fez em 10 anos de pontificado, né? Então, e quantas outras pessoas preparadas estão, sim, né, para assumir tal posto? A renovação, né? Acho que pessoas que vêm, que vão, em relação
aos papas, o senhor tem algum preferido, um que o senhor admira muito, que se tá. inspira? Eu gosto do Papa Francisco, eu não tenho como não gostar dele. Apesar de muita gente criticá-lo, né, pelas posições, mas eu acho ele de uma sabedoria muito grande, né, Ele é maravilhoso. Ele tem uma sensibilidade social muito grande também, né. Eu gosto daquilo que ele faz, da fala dele, dos discursos que ele faz. Eu gosto, é o nosso Papa, né? Então, assim, claro que outros papas também marcaram a história da igreja, também admirava quando eram os papas que estavam, né, no governo da igreja. Eu, por mim, pelo fato de ser ele que está ali, para mim já é digno de admiração e de agradecimento também, né? Agora, padre, a gente vive um mundo com muitas mudanças. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, não é fácil. Às vezes a gente nem consegue acompanhar de tanta mudança. O senhor consegue imaginar como vai ser a igreja do futuro? Difícil, né? Uma coisa é uma resposta bem complexa, né? Que teria talvez até que exigiria até um aprofundamento maior, né? No curto tempo É difícil falar. Mas eu acredito que sempre a igreja vai estar presente, né? Na vida das pessoas, né? Eu vou estar convosco todos os dias até o fim dos tempos, né? Então a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo, né? Ela é santa porque é divina, mas ela é pecadora porque ela é humana também. Então a gente tem que ter bem claro isso, nós não somos perfeitos, temos erros que temos que melhorar, coisas que temos que nos organizar melhor, é claro, é natural isso. Mas a igreja é de Deus, né? De Jesus, né? Do Espírito, é Ele que conduz. Com mudança ou sem mudança, ela vai ficar. Com mudança e mudança, só que a igreja vai acompanhando as épocas, né? A igreja de hoje não é igual do passado, lá de 1960, quando eu nasci, né? A igreja de hoje ela procura estar atual com o tempo, adequado, né? ao seu tempo. Mas mantendo aquilo que é próprio dela, não pode ser também ficar agora conforme as coisas vão mudando, vão mudar também, não é isso, né? Sim. Então a igreja tem esse carisma de se adaptar, mas também tem o carisma de manter aquilo que é próprio dela, né? E depois a sinodalidade que o Papa prega também, né? Que uma igreja mais participativa. Está muito bonito o processo do Papa Francisco, assim, abrindo o processo sinodal de escutar as pessoas, né? Então, não sei, então ele está atento muito a isso, né? Então, esse processo sinodal que a igreja está passando hoje, de escutar o clero, escutar as bases, escutar o povo, para ver quais são as necessidades, quais são as dificuldades, quais são as sugestões para a gente poder fazer o nosso trabalho pastoral, né? Muito bom. Padre, foi um prazer tê-lo aqui nesse bate-papo. Eu deixo a palavra aberta, caso o senhor queira falar mais alguma coisa, ou de repente algo que nós não comentamos, que ficou aí que o senhor deseja falar, fique à vontade. Tudo, né? Tudo assim, um pouco, a gente podia ficar conversando muito mais, eu teria muito mais perguntas. Já é cansado. Não, eu agradeço o convite, eu acho que esse momento é importante para a gente, para a gente poder celebrar 30 anos, agradecer a Deus pela vida, pelo trabalho, pela paróquia, que a gente também, né, ame os padres, né? Ame a igreja, ame a comunidade, ame a Eucaristia, ame Cristo, né? Que a gente procure desenvolver em nossa vida esse amor, sabe? Como você falava também, que quem não faz as coisas por amor ou com amor não faz uma coisa bem feita, não é feliz. Então acho que é isso que é importante para nós. Se você é pai, seja um bom pai, seja feliz sendo pai. Se é mãe, seja uma mãe sendo feliz como mãe. Se você é padre, se você é um jornalista, se você está no comércio, faça as coisas por amor, né? Pensando na justiça, no bem comum, não só no meu prazer pessoal, na minha satisfação, né? E o melhor da vida não é o econômico. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente como padre vê isso todo dia. As pessoas morrem, não levam nada. Então a gente tem que começar a aprender isso, sabe, assim, a dar valor a outras coisas que não são só materiais. O material é necessário, mas não pode ser o mais importante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A vida passa, a gente vai passar, a gente vai morrer um dia, as coisas vão continuar, a gente não vai levar. Então a gente tem que procurar
A gente tem que entender isso. E quando a gente começar a entender isso, a gente vai dar mais valor à vida e vivê-la melhor. Então, agradecer a Deus, 30 anos de padre, que Deus abençoe a todos nós, abençoe também esse jornal, abençoe o trabalho de vocês, as famílias que nos acompanham, as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo o nosso bate-papo. Eu espero ter contribuído para aqueles que estão, né, nos acompanhando. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a nossa caminhada, que o Senhor sempre esteja do nosso lado, seja uma força, uma luz nessa quaresma que estamos passando, para também celebrar a Páscoa. Não adianta celebrar a quaresma e ficar na Páscoa ali depois, passeando, comendo e, né, esquecendo de celebrar. Do sentido. A quaresma tem sentido se vai nos levando para a Páscoa. Nós temos que celebrar a Páscoa, né? Que é a festa mais importante da igreja. Então, que Deus abençoe, que Deus ilumine a todos vocês, que a bênção do Senhor nos acompanhe e nos conduza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fica em paz, que o Senhor te acompanhe e vos acompanhe também. Obrigada, Graças padre. a Deus, Parabéns, né, aí pela sua trajetória de 30 anos, que tem um almoço muito bonito, com muita celebração no domingo, com muita gente. Gostoso. Almoço gostoso e com muita gente ali celebrando junto. Parabéns, quem vier padre. será bem-vindo, né? E quem não pode, às vezes é porque teve algum compromisso que já havia pré-agendado, né? Mas quem vier será bem-vindo e vamos comer. Domingo na quaresma não é dia de jejum, viu? Mas o padre vai fazer festa na quaresma. Não, quaresma, o domingo não conta como dia de jejum. Todo domingo é dia de festa. É o dia que a gente não devia brigar, é o dia que a gente não trabalha, né? Normalmente deveria ser, né? Nem todos podem, né? Se dá esse né? luxo. Esse luxo, né? Hoje em dia já vira um luxo, né? Em dia de rezar, né? Então, domingo não é dia de tristeza, domingo é dia do ressuscitado. A gente fica de pé, a gente se alegra, porque é o dia do Senhor, e o Senhor ressuscitado. Muito bom. Aí, Obrigado. Domingo, todo mundo celebrando com o Padre Sérgio lá no salão da paróquia, na comunidade católica. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. O presente, você bem informado.